Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Zois Beer. Eu me chamo Bruno e eu quero gravar aqui com vocês um pouquinho do processo, do passo a passo que eu venho fazendo aqui na produção das minhas cervejas. Não só na produção de cerveja, mas também falando sobre alguns equipamentos que eu adquiri aqui para essa estrutura que eu montei aqui na cervejaria, né? Então, vira e mexe eu estou gravando alguma coisinha, ou seja de equipamento, ou seja de alguma abraçagem, ou de algum processo. E daí eu te convido a estar comentando, né, deixando seu comentário aí com alguma sugestão, alguma crítica, né, porque a gente vai trocando informação, vai trocando ideia e isso aí vai ajudando a todo mundo que tiver acesso aí a esse vídeo, né? Então é bem bacana essa troca de informação. Eu vou passar um pouquinho do processo que eu faço, tá? Não sou dono da verdade, então pode ser que eu esteja até fazendo algo errado ou algo às vezes que não é tão bom da maneira aí que você pode estar fazendo. Então vamos trocar essa ideia aí, essa troca de informação e nos ajudar aí a cada vez estar tentando fazer cervejas melhores, né? Então vamos lá, galera. Eu fiz uma lager há exatamente 11 dias atrás e para quem acompanhou tem um vídeo aí que eu fiz, ficou bem bacana, né? Videozinho com todo o passo a passo do processo de braçagem dessa cerveja. E para quem assistiu ali, viu que eu fiz a inoculação da levedura ali na casa dos 15 graus, tá? O meu mosto já estava em 12 graus, então eu fui ali adicionando um pouquinho de mosto na levedura até chegar naquela faixa ali dos 15 graus para ter um choque térmico, né, pequeno. E aí eu inoculei a levedura. E no dia seguinte, né, logo pela manhã, eu inoculei a levedura por volta de umas 22 horas da noite, né? E daí logo no dia seguinte, por volta de 8, 9 horas da manhã, as leveduras já estavam ali em atividade, o airlock, né, aparece até lá no vídeo, o airlock já estava borbulhando, então, né, já havia ali uma atividade das leveduras. E o que acontece? Eu comecei essa fermentação na faixa ali dos 11,5 a 12 graus. Eu deixo um diferencial, né, aqui no meu termostato, no meu controlador do meu tanque aqui, do meu fermentador, eu coloco ali meio grau. Então a cada meio grau ele vai armar, né, e desarmar o tanque. O que acontece? Eu comecei a fermentação em 11,5. Então quando chegava a 12 ele armava novamente para baixar para 11,5. E eu aprendi dessa maneira. Eu costumo deixar aqui, no caso, no meu tanque, eu utilizo fermentação sob pressão. Eu já aproveito o CO2 que é liberado ali na fermentação primária para carbonatar a breja. E para isso eu utilizo uma spoon valve, né? Spoon valve é um equipamentozinho que permite ali você regular a pressão que você quer deixar dentro do tanque. Então, como é a minha primeira utilização do fermentador, né, eu nunca tinha utilizado esse tanque, esse equipamento, eu coloquei ali, eu setei ali, né, eu controlei ali na minha spoon valve, coloquei 1,2 quilos de pressão. Então, eu deixei 2 dias, de 2 a 3 dias de fermentação aberta, né, expulsando ali aquele CO2, porque eu aprendi dessa maneira que logo no início ali vai gerando alguns off flavors, né? A cerveja ela vai liberando algumas substâncias e aí isso daí é legal e evaporando, né? Então eu bracei essa cerveja na sexta-feira e deixei sábado, domingo e a segunda com a fermentação aberta. E aí você pode ir controlando ali a sua FG. Quando sua FG chega perto ali de 2/3, né, quando já atenuou por volta de 2/3, aí é legal você fechar a spoon valve. Então eu fechei a spoon valve ali, que também, segundo alguns estudos, falam que para cervejas do estilo lager, a fermentação sob pressão é legal porque traz alguns benefícios, né? Deixa a cerveja um pouco mais limpa e tal, né? Um paladar um pouco mais limpo. E eu sempre utilizava, né, nos meus outros tanques também, quando eu fazia cerveja há uns anos atrás, eu sempre utilizei a spoon valve, eu sempre fiz assim e sempre funcionou, né? Como eu falei,
De repente você faz de uma forma mais aprimorada, né, que tenha até melhores resultados, mas essa maneira é a maneira que eu aprendi e tem dado certo, tem funcionado. Então o que acontece? Eu deixei 3 dias de fermentação aberta, aí eu fui acompanhando ali a FG e no 3º para o 4º dia eu fechei a Spoon Valve e setei ali 1,2 kg de pressão, né? Então a cerveja ela continuou a fermentação, porém já sob pressão, já não deixando mais escapar o CO2. Aí o que acontece? Eu aprendi também a sempre fazer isso desde quando eu comecei a fazer cerveja, tá? Desde as panelinhas lá de 30 litros, desde quando eu utilizava balde, bombona, eu aprendi que você tem que fazer o descanso de diacetil ou a fermentação secundária. O que seria nessa fermentação secundária? Após a fermentação primária, quando a sua cerveja ela já atenuou, já chegou ali na sua FG que você, né, espera, você eleva mais ou menos de 3 a 5 graus a temperatura da sua, pode ser do seu fermentador ali, né, da sua geladeira e tal, e deixa por volta de uns 3 a 4 dias naquela temperatura. Porque na fermentação primária, a cerveja ela libera substâncias, subprodutos, que são indesejáveis para a sua cerveja, né? Muitas vezes você não vai perceber quando a cerveja está fresca, mas ao passar de algum tempo, você começa a sentir alguns defeitos na cerveja e é justamente por não ter feito aí a fermentação secundária ou o descanso de diacetil, né? Então eu sempre gosto de fazer, porém eu aprendi ali nesse tempo que eu venho fazendo cerveja, né? A gente troca muita ideia com muito cervejeiro e assiste também muito vídeo de outros camaradas aqui no YouTube. Eu aprendi o seguinte: para você ganhar tempo, quando você chega praticamente ali a partir dos 2/3 de atenuação da sua cerveja, eu começo aumentando 1 grau por dia, tá? Em vez de esperar finalizar o processo de fermentação primária para elevar esses 3, 4 ou 5 graus na temperatura da minha cerveja, eu já começo, né, no meio do processo da fermentação primária, ali no final da fermentação primária, eu já começo a subir 1 grau por dia. E o que eu tenho feito aqui já, nessa primeira experiência que eu estou tendo aqui agora, né, de voltar a fazer cerveja, em vez de eu subir 1 grau de uma vez, eu subo meio grau de manhã e meio grau à noite. E eu vou repetindo isso, né, aqui no caso eu comecei com 11,5 e de 11,5 a 12, né, e cheguei em 15,5 e 16, isso em 4 dias. Cada dia eu vim subindo 1 grau, tá? E aí eu ganho aí um certo tempo, né? Porque eu ganho um certo tempo e evito também de dar um choque térmico muito grande ali na cerveja. Em vez de eu deixá-la subir de 11,5 para 15,5 numa pancada só, eu vou subindo 1 grauzinho por dia, meio grau de manhã, meio grau à noite, e aí a levedura ela não tem aquele impacto ali da diferença, né, de temperatura, vamos dizer assim. Então esse é um pulo do gato, acho bem legal, uma dica bem bacana aí para quem faz cerveja. Já fiz cerveja também cortando essa etapa aí da fermentação secundária. Se for uma cerveja que você vai girar rápido, que você está fazendo para um evento específico, para o aniversário do seu filho ali, eu quero fazer 50 litros, você sabe que você vai consumir rápido, às vezes não precisa nem fazer essa etapa, mas como de costume aqui, já faz parte do meu processo e aí eu não senti diferença, tá? Porque antes eu fazia assim, eu esperava terminar a fermentação primária para daí começar a secundária, e eu nunca gostei de deixar subir de uma vez só, eu sempre dava esse intervalo aí de 1 grauzinho por dia, e aí eu aprendi esse macete de antes de terminar a primária já começar a fazer a secundária, escalonando ali de meio em meio grau, né, 1 grauzinho por dia, e tem funcionado bem legal aí, tem dado um ótimo resultado. Nunca tive problema assim pelo menos eu nunca consegui perceber, né, nenhum defeito grave na cerveja e tal. Eu acredito que
a fermentação secundária ela tem um papel fundamental nisso daí. Bem, finalizado então essa etapa da fermentação secundária, eu começo, no caso, a baixar a temperatura do meu tanque para começar a maturação da breja, né? Então aqui a minha cerveja, né, ela já atenuou, tá? Já bateu ali a FG que eu esperava, né? A cerveja ficou com um teor alcoólico de 5,2. Depois eu vou tirar uma provinha dela para a gente dar uma olhadinha, mas ela ficou com uma ABV legal, né? A Risca ficou com uma OG lá em 1045 e atenuou legal, ficou com uma ABV de 5,2. E aí eu começo, depois que finaliza a fermentação secundária, eu começo ali a baixar a temperatura por volta de uns 4 graus por dia. Também não gosto de... minha cerveja estava lá em 15, 16 graus, baixar lá para 0 grau, tá? Além de forçar muito o equipamento, né, o fermentador aqui tem que trabalhar direto ali, eu acho que você baixando mais lentamente assim, a cerveja ela vai ficando mais redondinha e funciona bem. Eu sempre fiz dessa forma e tem funcionado. Então no primeiro dia aqui eu baixei na verdade de 15,5, 16, eu baixei ali para a faixa dos 10 graus, baixei até um pouquinho mais de 4 graus. Aí no segundo dia eu baixei para 6 e agora ela está em 2,5 e 3. Por enquanto eu vou deixar nessa faixa aí, eu vou deixar ela maturar bem, nessa faixa de 2,5 a 3 graus, mesmo porque eu não conheço ainda, né, o meu tanque aqui, então eu vou baixando devagarzinho para não ter perigo de congelar. Mas eu acredito, eu já percebi o funcionamento dele aqui, está bem redondinho. Eu acredito que não tem problema chegar em 0 grau não. E de acordo com que eu vou baixando a temperatura, como eu falei, eu faço a fermentação aqui sob pressão. Então a breja ela já está meio que carbonatada, né? Porém, como é meu primeiro uso, eu setei lá 1,2 kg de pressão. Mas não foi o suficiente. De acordo com que eu fui baixando aqui a temperatura, a pressão ela vai estabilizando. Então ela caiu de 1,2, ela caiu lá para 0,7. E aí eu continuei agora, né? Eu estou dando umas injeções de CO2, porque de acordo com os dias vai passando aqui, eu vou injetando um pouquinho de CO2 e vou vendo aonde ela está estabilizando. Eu quero que ela estabilize em 1 bar, né? Em 1 kg de pressão ali, quero que ela estabilize. Então já está quase lá, já está em 0,8 para 0,9 estabilizado. Então mais umas 2, 3 injeçõezinhas de 1,5 kg mais ou menos que eu der ali, ela já vai estar no ponto que eu quero, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês daqui a pouco também, dando uma injeçãozinha de CO2 aqui para vocês verem como é que é o meu procedimento aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu filmar aqui para vocês. Bem, galera, tá aí, ó, cilindrozinho de CO2, tá? Eu tenho uma entrada aqui, um Ballock para gás. Eu tenho a minha sponge valve ali atrás, que já está com a válvula fechada. Já fechei a válvula dela, então ela não está mais trabalhando aqui na carbonatação dessa cerveja. E eu tenho aqui o manômetro aqui do meu tanque, né? Então a cerveja já está praticamente estabilizada aí em 1 bar. Provavelmente ela vai cair um pouquinho ainda, porque eu dei uma injeção hoje pela manhã de CO2 de 1,5 kg. Mas o processo é mais ou menos esse aqui, ó. Vou abrir aqui a minha válvulazinha aqui, né? Meu Ballock aqui. E vou abrir aqui o meu CO2. E aí, ó, vou dar mais uma injeçãozinha aqui, ó. Vê aí que o ponteirinho do manômetro já tá aí, ó, subindo um pouquinho. E é isso. Esse aí é um pouquinho do processo, né, de carbonatação. Bem, pessoal, então, provavelmente na minha próxima abraçagem agora, já conhecendo aqui um pouco mais do equipamento, eu vou fechar um pouquinho mais a minha sponge valve, vou deixar ali na casa de 1,5 a 1,7, né? 1,5 a 1,7 bar ali de pressão,
e porque eu acredito que nessa faixa aí, quando eu botar a cerveja para maturar, descer a temperatura, a cerveja vai estabilizar ali por volta de 1 bar, é claro, dependendo, né, do estilo da cerveja. Eu vou tirar um pouquinho, tirar uma provinha aqui para a gente dar uma olhadinha para ver como é que ela está. Hoje é o 11º dia após a braçagem. Nesse meio tempo aí, como eu falei, nós já fizemos a fermentação primária, secundária, e ela entrou ontem na maturação. E agora eu acredito, né, hoje é terça-feira, eu acredito que para a gente aí que é cervejeiro raiz, a partir de sexta-feira já dá para tomar um copinho, né? Claro que é uma cerveja que requer uma maturação maior, muito maior, né? Mas eu acho que a partir do final de semana aí já dá para tomar um copinho ou outro, né? Para ver como é que a cerveja tá. Vamos tirar uma provinha? Bom, galera, então vamos lá, vamos tirar aqui nossa provinha, né? Para ver como é que tá essa cervejinha. Cara, muito satisfatório, né? Tirar essa cerveja direto do tanque, né? Primeira cervejinha abraçada nesse equipamento. Olha aí, que show de bola, que cervejinha bonita. Já vou dar um zoom aqui para vocês. Olha isso, ó. Olha que top. Cervejinha no 2º dia de maturação, tá? 2º dia ainda. E já tá bem bacana. Deixa eu posicionar a câmera novamente aqui. Bem, galera, tá aí, ó. Olha que cervejinha bonita. Uma cervejinha com 2 dias apenas de maturação, né? Na verdade, hoje que eu coloquei ela para maturar de 2,5 a 3 graus. Então, uma cerveja ainda muito verde, se tratando de uma lager, então que precisa de uma maturação um pouquinho maior. Mas eu vou te falar, tá? Tá me surpreendendo aqui o resultado, tá com um aromazinho muito gostoso. Cara, que cervejinha redonda. Um doçor muito equilibrado. É lógico que tá faltando um pouquinho de carbonatação ainda. Não está no ponto, mas essa cervejinha aqui promete, tá? Vai ficar 100%. Assim, para uma cerveja, após 3 anos parado sem fazer cerveja, braçando pela primeira vez aqui nesse equipamento, vou te falar, tá bem satisfatório. Formação de espuma por enquanto, como eu falei, ainda falta ajustar, né, a carbonatação. Mas só de balançar aqui um pouquinho a cerveja, a gente já vê que forma, né, uma espuminha aqui. Então tá chegando no ponto. Essa cerveja daqui como eu falei, final de semana aí com certeza já dá para tomar dela tranquilo. É lógico que é uma cerveja que ainda está muito verde, como eu falei, mas ela daqui uns 10 dias de maturação vai tá perfeita. É óbvio que hoje é terça-feira, como eu falei antes aí no vídeo, né? É óbvio que no final de semana já vai dar para tomar um copinho dela, com certeza eu vou tomar. E é isso, galera. Queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho das etapas, né, do processo que eu venho fazendo aqui. Como eu falei, se você faz algo diferente aí, deixa aí nos comentários, porque a gente troca essas ideias, até para quem assiste o vídeo, vai ler os comentários ali, acaba, né, entrando ali na discussão ali e acaba dando às vezes alguma dica legal também. Então é isso, pessoal. A cervejinha já está gostosa, tá? Eu te falo que já dá para beber do jeito que está aqui, mas está faltando um pouquinho de carbonatação. Mas fora isso, já está legal. E final de semana aí, com certeza a gente vai estrear essa cervejinha aqui. Então, se você gostou desse vídeo aí, se te ajudou em alguma coisa, as informações que eu, né, trouxe aqui, deixa um like e, se possível, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser dessa cervejinha aqui, finalmente pronta, né? Nossa primeira cerveja, nossa primeira lager. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo aí.
Valeu, um abraço, tchau, tchau.